Olá, referenciadores do Brasil, Bosco aqui mais uma vez para falar de cinema. E hoje vamos falar do filme Sem Fôlego, filme baseado no livro, esse aqui, do mesmo autor de A Invenção de Hugo Cabret, que também foi adaptada para o cinema, fez muito sucesso, ganhou prêmio pra caralho. E é isso, bora pra crítica. A trama do filme ela se passa em dois momentos diferentes, um em 1927 e o outro em 1977. Os arcos eles são correlacionados, mas a maior importância fica para a história que se passa em 1977, que acompanha o menininho chamado Ben. E o outro arco da trama ele se passa em 1927, acompanhando uma menininha chamada Rose, que é surda. As duas crianças têm um caminho de tentar descobrir um pouco mais sobre elas e da relação delas com o pai. Enquanto a Rose está buscando reencontrar a mãe dela, que ela já não vê há muito tempo, o Ben, ele tá tentando encontrar o pai com quem ele nunca teve contato. Mas a personalidade dos dois personagens são bem diferentes. A Rose é mais retraidinha porque ela tem um probleminha de surdez, então ela fica mais na dela e etc. Enquanto o Ben, ele é um jovenzinho muito invocado que adora contrariar a mãe dele. Esses embates contra a mãe dele são principalmente por causa do pai, que ele nunca teve a chance de conhecer e ela nunca falou muito dele. E ele acaba com aquela parada de tipo, quem é meu pai? Será que eu gosto de tal coisa porque meu pai gostava também? E etc e tal. Enquanto isso, a Rose, por outro lado, ela é a grande fã da progenitora dela, que por acaso calha de ser artista de cinema mudo. E ela fica colecionando recorde de jornal, capa de revista. E tudo isso alimentando a saudade de reencontrar a mãe, que sempre está muito ocupada por causa das turnês com peças em teatro e gravações de cinema. Então, em determinado momento da trama, os dois têm que sair nessa aventura por Nova York para encontrar aquilo que eles tanto querem. O Ben, ele acaba tendo alguns problemas dentro da família e ele acaba fugindo das pessoas que acolheram ele para tentar encontrar o próprio pai. Tudo isso alimentado por um item determinado lá que ele encontra com a mãe dele. Eu quero evitar dar muito spoiler, pra não atrapalhar a sua experiência com o filme. É mais pra você ter uma ideia do que se trata o filme, pra você ir lá assistir e depois a gente pode falar mais, ou então você lê a crítica no site. Já a Rose foge do pai, que é um cara muito casca grossa, ele sempre reprime a filha dele, quer que ela estude pra ela aprender a se expressar, falar em livros, etc e tal, mas ela só quer encontrar a mãe dela. E os dois partem nessa busca aí, eles deixam pra trás a família, ficam fugidos e ficam perambulando aí por Nova York. É bem interessante notar como que o filme constrói essa relação dos dois arcos. As duas crianças passam por lugares em comum em Nova York, só que obviamente em épocas diferentes, e o filme constrói transições bem interessantes. Enquanto a parte da Rose é feita imitando o cinema mudo, preto e branco, valorizando bastante as ideias do instrumental para marcar o tempo e as falas dos personagens, a parte do Ben já é bem mais viva, explora bem as cores para mostrar os bairros de Nova York, e mostrar música bem característica da região para poder criar uma atmosfera interessante. E é bem legal notar como que a montagem do filme é feita, justamente utilizando a música, que foi o que me chamou mais a atenção, para realizar essa transição entre um momento histórico e outro. Mas nem tudo são flores, e eu tenho que confessar que eu não gostei muito da atuação do menininho que faz o Ben, o que deixa a história um pouco mais pobre. Mas em contrapartida, a menina que interpreta a Rose, show de bola. A menina dá show só fazendo as expressões dela, aquela carinha de menina tímida, etc e tal. E a carinha dela de invocada quando ela tem que enfrentar o pai dela, etc. Por mais que essa forma de montar a trama e tal seja bem original, eu confesso que eu não fiquei muito feliz com o desfecho dela. Não sei se é porque eu já tava, esperando o que ia acontecer, ou se simplesmente a trama dá dicas demais de como ela vai terminar. Ok, que o momento que mostra o clímax e tal, ele é muito bem feito, assim, artisticamente falando, é lindo de ver, o visual e o som dessa parte do filme é sensacional, espetacular. Eles fazem uma montagem assim com a maquete que tem em Nova York, que é o panorama, para explicar alguns pontos da trama e finalmente revelar tudo que tem que ser revelado. Fica difícil não comparar com outro filme que também é baseado na obra do mesmo autor, que é A Incrível Invenção de Hugo Cabret, né, dirigido pelo Martin Scorsese, super premiado, etc e tal. E eu gosto mais da invenção do Cabret, infelizmente. E somando isso com aquele probleminha de previsibilidade que eu falei, acaba que a metade final, ou melhor, o último terço do filme, fica meio pobre se comparado ao comecinho dele ali, quando a gente é apresentado as duas épocas diferentes e as circunstâncias da vida de cada personagem. E aí é aquela hora que eu tenho que dar uma nota que é sempre muito difícil, porque você vai comparando a nota de um filme com outro e você pode achar que é meio injusto, sabe? Mas a nota que eu vou dar pra esse filme é um 7, porque o filme é lindo, tecnicamente falando, ele tem ótimos aspectos, salvo a atuação, mas assim, a fotografia do filme é muito boa, a trilha sonora é sensacional, a montagem, show de bola. Mas a trama ali fica meio assim assado, eu confesso que esperava um pouquinho mais, talvez, de como eles conectariam os dois arcos.
Mas não deixa de ser um filme legal, assim, se você quer ver alguma coisa diferente dos filmes de blockbusters e tal, cheio de ação, você quer alguma história que te toque um pouquinho mais, te faça refletir um pouquinho sobre a própria essência, assim, do que é sentir, etc e tal. É uma boa pedida, talvez. E é claro, eu não podia deixar de agradecer a SM Edições e a H2O Filmes que premiaram todo mundo que foi chamado pra cabine com essa edição bem legal do livro, que tem essa capa aqui mais diferente com o cartaz do filme e a capa original do livro, que é essa daqui. O livro é bem interessante, eu vou querer até mostrar pra vocês, ó, que uma parte da história é contada em gravuras, né, em ilustrações, e a outra parte em texto. É um livro realmente bem interessante, dá pra entender por que alguém quis fazer um filme dele, né. E eu espero que você tenha gostado do vídeo, então deixa aí o like pra fortalecer o trabalho da galera aí, tá todo mundo ralando pra caramba. Você acha que esse cenário novo aqui é de graça? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais aí, mostra pro seu amigo, pro seu namorado, sua peguete, aí fala assim, mozão, vamos lá ver o filme aqui, ó, o menino falando que é legal. Vê todos os links da descrição, as nossas redes sociais que vão estar aparecendo aí na tela e... fica com essa referência.